E aí, pessoal, estamos aqui então na nossa primeira aula, né? Que inicia uma sequência ou uma série de aulas onde vamos tratar de sequências infinitas e séries infinitas. Então, antes de iniciarmos o estudo de séries infinitas, que é o que estudamos mais, né, no cálculo, é muito interessante também conhecermos, e alguns livros de cálculo também traz isso aqui, né, as sequências infinitas, tá ok? Então, a partir de agora, quando eu falar com você sobre falar somente sequência ou séries, ok? Sequências ou séries, estamos tratando de sequências ou séries infinitas, beleza? Então, antes de iniciarmos esse assunto, né, esses assuntos, vamos diferenciar aqui, né, o que seria uma sequência e o que seria uma série. Por exemplo, vamos colocar aqui uma sucessão de números, um meio, um quarto, um oitavo, um dezesseisavos e assim sucessivamente. Ok? Então essas reticências aqui estão nos informando que essa sucessão aqui ela é infinita, ou seja, continua aqui. Ok, pessoal? Então, isso que eu acabei de copiar aqui na frente de vocês, né, vocês estão enxergando aqui, nada mais é que uma sequência. Então, uma sequência nada mais é que uma sucessão de números, né? E essa sucessão ela está numa ordem lógica, tá ok? Então, perceba aqui que o denominador dessa sucessão, ou seja, dessa sequência, o denominador ele vai crescendo, certo? Numa certa lógica. Então, eu tenho aqui 2, aqui o dobro de 2, aqui já não é o dobro, aliás, é o dobro de 4, o dobro de 8 e assim sucessivamente. Beleza? Então, percebam que tem uma ordem lógica, ok? Então, uma sequência nada mais é que uma sucessão lógica. E uma sequência, pessoal, os termos dessa sequência, então temos aqui o primeiro termo dessa sequência, aqui temos o segundo termo dessa sequência e assim sucessivamente. Então, os termos dessa sequência são separados por vírgula. Então, é exatamente nessa vírgula, né, que está a diferença entre uma sequência e uma série, tá ok? A sequência, os termos dela, né, ou esses termos aqui são separados por vírgula. Numa série, os termos, tá ok? Entre os termos temos um sinal de adição. Ou seja, estamos somando uma sequência. Então, a partir do momento que eu estou somando os termos de uma sequência, tá ok? Já deixa de ser uma sequência e sim uma série, ok? Então, essa é a diferença entre sequências e séries. Nas séries, eu estou somando os termos de uma sequência. Uma sequência nada mais é que uma sucessão de números, né? E essa sucessão está em uma ordem lógica, ok? Então, beleza. Acredito que já estejam, já saibam, né, diferenciar uma série de uma sequência. Uma sequência, ela pode ser representada dessa forma que eu coloquei aqui, com uma coisinha a mais. Por exemplo, podemos representar essa sequência aqui assim, ó, da seguinte maneira. Vamos colocar aqui apenas os seus três primeiros termos. Então, um quarto e um oitavo. Tá ok? Então, isso aqui continua. Vamos colocar alguma coisa aqui entre essas reticências, tá ok? Essa alguma coisa nada mais é que o termo geral, que chamamos de AN. Isso mesmo, AN, aquilo que a gente viu lá em progressão aritmética, progressão geométrica, né? Aqui nas sequências, também vamos chamar de AN, ou seja, o termo geral da sequência, né? O termo geral, podemos até fazer uma jogadinha aqui, que o termo geral nada mais é que uma função onde o domínio vai ser exatamente os termos, né? A posição dos termos, no caso aqui, o n aqui, a posição desse termo aqui é igual a 1, ou seja, teríamos aqui o nosso A1, certo? A posição desse termo aqui nada mais é que a segunda posição, ou seja, o nosso A2. Então temos uma função onde o domínio nada mais é que a posição dos termos, certo? Ou seja, o domínio dessa função, e vamos encontrar quem é esse AN, né? Já estamos demorando muito a encontrar esse AN. Então, esse AN, pessoal, nada mais é que 1 sobre 2 elevado a n. Então, deixa eu diferenciar aqui um pouco a cor, para não confundirmos com a n. Então, esse AN nada mais é que 1 sobre 2 elevado a n. E esse n aqui nada mais é que a posição desse termo, certo? Então, por exemplo, quando n é igual a 1, estamos encontrando o valor do termo que está na primeira posição. Então, 1 elevado a 2 elevado a 1 nada mais é que 1 meio. Se eu quiser encontrar o valor do segundo termo, eu substituo o n por 2. Então, perceba que o n nada mais é que o domínio dessa função. Então, o n ele vai de 1, certo? Até
o infinito. Percebam que estamos tratando aqui, o n nada mais é que números inteiros maiores, né, ou iguais a 1. Tá ok? Então, começa do 1 e vai até a mais infinito. Beleza, pessoal? Então, exatamente aquilo que eu tinha falado com você. Esse AN nada mais é que uma função, poderíamos até colocar aqui, ó, f de n, onde a lei dessa função seria o nosso termo geral. Então, temos aqui 1 sobre 2 elevado a n. Então, claro, colocando aqui que n nada mais é que 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá ok? Então, perceba que é de extrema importância colocarmos isso aqui. Porque se não colocarmos isso aqui, vamos considerar n como os números reais. E o gráfico dessa função é diferente do gráfico de uma função onde o domínio é o conjunto dos números reais. Beleza? Já vamos colocar essa diferença aqui. Beleza. Então, poderíamos representar uma sequência dessa maneira aqui, como está aqui circulado, ok? Como também poderíamos apenas pegar o seu termo geral e colocar entre chaves. Vamos colocar aqui, ó. Então, o termo geral seria 1 sobre 2 elevado a n, certo? Vamos fechar aqui, onde n vai de 1 até mais infinito. Então, essa aqui também é uma representação que vocês vão ver em livros de cálculo, tá ok? De uma sequência. Então, eu posso representar uma sequência dessa maneira, como também posso representar uma sequência dessa maneira. Tá ok, pessoal? Então, como eu tinha falado para vocês, né, já devem estar inculcados. Qual a diferença entre o gráfico dessa função, tá, que seria uma sequência, onde n seria os números inteiros aqui, e de uma função que vamos colocar aqui, por exemplo, y igual a 1 sobre 2 elevado a x, com x maior ou igual a 1. Né? Qual a diferença do gráfico dessa função aqui abaixo e dessa função aqui? Olha só, vamos fazer apenas o gráfico dessa função aqui, que seria dessa sequência, ok? Então, vamos colocar aqui uma cor diferente, vamos construir o gráfico daquela função ali, ok? Que seria da sequência. Temos aqui, ó, que quando n é igual a 1, então vamos colocar aqui, quando n é igual a 1, qual vai ser o valor da função? Então, 1, no caso, substituindo n em 1 aqui, vai dar 1 meio, certo? Vamos colocar 1 aqui, então vai ficar mais ou menos aqui. Então, o ponto seria aqui. 1 meio estaria mais ou menos aqui. Certo, pessoal? Então, quem seria o próximo valor de n? O próximo valor de n, então, esse aqui é um gráfico, né, onde temos n e aqui o valor de f de n, ok? Quando n é igual a 2, quem seria o valor da função? 2 elevado a 2 é 4, 1 quarto vai dar 0,25, então vai ser metade disso aqui. Então, o ponto estaria mais ou menos aqui. Ok? E quando x, o n no caso aqui é igual a 3, certo? Isso aqui vai ser metade do 1 quarto. Então, vamos estar mais ou menos aqui. Então, perceba que esse gráfico aqui é o gráfico da sequência. O gráfico dessa função aqui seria bem parecido com isso aqui. Os pontos estariam caindo também. Só que perceba que na função, os valores do domínio aqui, então substituindo aqui no caso o x e o y, o valor do domínio aqui, pessoal, seria todos esses que já colocamos, 1, 2, 3, mais aqueles valores que estão entre 1 e 2, entre 2 e 3, tá ok? Então teríamos aqui outros pontos aqui também, certo? Ou seja, com isso poderíamos unir esses pontos, né? Fazendo aquela curva que já conhecemos do gráfico de funções, tá ok? Então, podemos traçar essa curva aqui numa função onde o domínio são os reais. Eu já não posso traçar essa curva quando o domínio, né, são números inteiros. Então, quando o domínio são números inteiros, estamos tratando de uma sequência e não vamos unir o ponto, porque quando unimos aqui, né, os pontos, isso quer dizer que existem infinitos pontos nessa curva. Tá ok? Então, essa é a pequena diferença, né, entre o gráfico da função onde o domínio são os reais, né, os reais aqui maiores ou iguais a 1, e aqui com relação, né, ao gráfico de uma sequência. Beleza? Então, na próxima aula, vamos falar um pouco sobre convergência de uma sequência e divergência de uma sequência, ok? E isso aí vamos entrar na ideia de limites. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Meu muito obrigado e até mais.